Eu vejo aqui, doutora, que há recurso do Ministério Público também. Então, a senhora tem a palavra inicialmente. Sim, excelência, muito obrigada. Excelências, com relação a esse caso, o Ministério Público Federal também, nesta oportunidade, em sessão, reitera a íntegra do parecer escrito já ofertado nos autos. Com relação ao réu, vou tentar fazer algo mais sintético para não tomar muito tempo, porque o parecer é extenso e ele também aborda todas as questões veiculadas no recurso. Com relação ao réu Bruno, se entende que a culpabilidade deve ser negativa, por ele ser um bancário experiente. Isso deve sopesar em desfavor do réu. Igualmente, também não há reparos com relação à pena base, com relação à exasperação, o quantum de exasperação já colocado, né, já exposto ali na fundamentação da decisão. Com relação à conjunção entre os delitos dos artigos 4º e 5º, igualmente deve ser afastada a conjunção operada na sentença, sendo evidente que os bens, tratando-se de crimes que os bens jurídicos são distintos, o desvio de recursos não foi o meio necessário, e nem é uma fase normal para o delito de gestão fraudulenta, isso já está sedimentado na doutrina, na jurisprudência. Então, com relação a isso, a sentença efetivamente merece reparos. Quanto ao réu Leonel, igualmente, o recurso aborda também essa questão e não merece prosperar o pedido para que seja reconhecida a agravante prevista no artigo 61.2. Isso consta já do parecer. Quanto às réis Eva e Marciane, igualmente, a manifestação é no sentido de que não há reparos no tocante ao quantum da exasperação. Quanto ao réu José Olívio, o Ministério Público também entende que, como não foi procedida a emenda da denúncia, os fatos sobre os quais o julgador deve pronunciar são aqueles acima expostos. Portanto, a sentença não há como se discordar da sentença e deve ser mantida a absolvição. Quanto aos recursos dos réus, também o parecer aborda extensamente todas as questões envolvendo delitos imputados e objeto da condenação. E, nesse sentido, também se reitera o parecer escrito já ofertado nestes autos. Então, no sentido também, no final, pelo desprovimento do recurso de apelação da defesa do réu Bruno Sanchotene Pinto. É nesse sentido a manifestação. Com a palavra, doutor, pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor, doutor desembargador Luiz Carlos Canai, meus cumprimentos, presidente desta turma, assim como meus cumprimentos ao juiz federal designado, doutor José Fabres, a nossa relatora designada juiz federal, doutora Bianca Arinharte, a procuradora da República, doutora Cristiana Naculo, recebo meus cumprimentos mais sinceros, assim como os funcionários da Justiça, que sem eles o mecanismo não anda, o meu colega remanescente e o meu cliente. Hoje falo em nome de Bruno Sanchotene Pinto. Excelências, 15 minutos para conversar sobre esse processo é pouco, mas eu não tenho como pedir prorrogação. Então eu vou tentar ser sucinto e trazer na minha sustentação alguns aspectos que colhi ao longo do processo. Agora, nas férias, recentemente, descansando, tentando um pouco nutrir a minha cultura, comecei a olhar um canal na internet sobre aviões e descobri que este processo, ao meu ver, com respeitosa manifestação,
foi regido muito no piloto automático. Por que no piloto automático, excelências? Porque o processo baseou-se integralmente no oferecimento da denúncia através do processo administrativo que levou Bruno Sanchotelli Pinto à demissão do banco depois de 31, quase 32 anos de contribuição à Caixa Econômica Federal há 7 anos atrás. Purgatório que vive, porque saiu do banco sem qualquer tipo de atividade profissional, sem qualquer tipo de finança, de remuneração, de reserva. Inclusive, Bruno Sanchotelli Pinto passou por muita necessidade financeira. Muita necessidade financeira. E daí me faz crer qual a motivação do cometimento do crime. Aonde está esta intenção? Peço vênia ao meu cliente, mas tenho que falar sobre a alcova do escritório. Trabalhei pro bono durante 3 anos para Bruno, até ele se aposentar e poder começar a pagar os honorários advocatícios. Este é o homem que fez manobras financeiras em benefício de quem, excelências? De quem? Dele próprio. Não foi. E não tem nada no processo que comprove isso. Não existe uma página no processo que comprove o enriquecimento de Bruno Sanchotelli Pinto, ou o benefício disso. Vou levar às vossas excelências. As operações, na sua integralidade, estão quitadas. E as que ainda não foram renegociadas. O banco não teve prejuízo. Qual é a grande preocupação nesse processo? Que foi desde o princípio, lá na defesa, indeferido, depois pós audiência da instrução, novamente requerido, e foi objeto de um habeas corpus. O cerceamento de defesa, no apontamento da defesa sobre os cálculos da denúncia. Que, excelências, salvo melhor juízo, me punam se eu estiver errado, são completamente incongruentes. Se os senhores buscarem os termos da ação civil pública que ele responde, da ação penal, nenhum número bate. Existe dentro da defesa apontamentos da casa de 47 milhões de reais. E o que a defesa pediu? Olha, vamos fazer uma autoria a respeito disso. Vamos fazer uma prova técnica, vamos fazer uma perícia, trazer os números reais para cá. Traria à luz, com certeza, o processo. E demonstraria que as operações poderiam ser efetivamente engendradas. Isso a defesa não tem coragem de negar. Mas não foram criminosas, excelência. Bruno Sanchotelli Pinto foi tolhido de produzir prova neste processo por 3 vezes. 2 em primeiro grau e 1 em segundo grau. Então, nós fizemos a preliminar de cerceamento de defesa para a feitura desta prova. E o pedido, então, da cassação da sentença, sentença essa que, de certa maneira, é benéfica a ele. Porque o condena, mas substitui a pena por restrição de liberdade. Nós estamos assumindo o risco de retornar ao primeiro grau e termos uma condenação mais pesada. Pela certeza de que, revisando o processo administrativo, data vênia ao colega que fez a defesa, muitíssimo mal defendido em sede administrativa, porque Bruno trabalhava 31 anos, esse homem foi gerente da Caixa em São Paulo, foi gerente da Caixa na Praça da Alfândega, foi gerente no PAB aqui deste tribunal e foi gerente no PAB RT4 quando aconteceram esses episódios. Simplesmente foi sacado da cadeira com uma acusação como essa. Caiu em depressão, teve dificuldade de se defender. E o que acontece? Foi o processo administrativo, este processo administrativo feito e que levou à sua demissão, que serviu de pano de fundo para a acusação. Senhores, evidentemente que as provas trazidas aos autos, principalmente os depoimentos dos correios, olha, não sejamos, e eu sei que os senhores estão cansados já, mas não sejamos ingênuos, que uma vez acusados, os próprios acusados usarão de plena verdade com seus correios. É complicado imaginar que os demais réus agiram simplesmente no vácuo do réu Bruno. Como disseram, não, as operações eram feitas todas sem o nosso aval.
Aí imagino eu, senhores correntistas, e peço vênia para fazer esta manifestação, os senhores correntistas da Caixa, do Banco do Brasil, no térreo da Justiça Federal, ao ligarem para o gerente, dizem, olha, eu preciso de tal operação. E o gerente diga ao seu cliente, não o farei. Os senhores têm que vir aqui, se posicionar e assinar a transação. Assine quando vier aqui. Há uma relação de confiança cliente-gerente. E essa relação de confiança, que é muitíssimo obrigada pela superintendência do banco, cobrando limites e metas a serem cobradas. E posso falar isso de cadeira porque sou casado com uma gerente de banco, que passa o tempo inteiro preocupada com as metas. Todo dia 25 do mês é um desespero, porque faltam 6 dias para terminar o mês e tem que abrir contas e tem que resolver problemas. Pois, Bruno, quando assumiu o PAB TRT4 da Justiça do Trabalho, de 3 milhões que tinha o PAB, foi para 47 milhões. Este é o gerente que agiu e geriu fraudulentamente. Todas as atividades são monitoradas, excelências. E os créditos e cadastros são previamente estabelecidos por outros funcionários. Não é simplesmente o próprio gerente que aprova a conta e aprova a operação, sendo que essas operações também auditadas pela superintendência. Mas o que cresce os olhos, e cresce os olhos porque também foi falado ao longo do processo, foi um e-mail datado de 1º de setembro de 2011, que está no evento 46, outros 5 e 6, que a superintendência reporta a todos os gerentes em que 87% das 47 unidades que utilizam o crédito contingencial, que é o que ele está sendo acusado. Os outros gerentes faziam, e a superintendência pedindo para diminuir, não acabar com o crédito contingencial. O que é o crédito contingencial? Nada mais é do que ter um prazo de 5 dias para aquele que não tem cheque especial, que não tem limite de crédito, e 10 dias para aquele que tem limite de crédito para suprir a necessidade de um cheque entregue. O sujeito entrega um crédito, um cheque entregue. E ele tem 5 dias, se não ter crédito, se não tem cheque especial, para suprir aquela necessidade. O gerente tem alçada. Para não perder o cliente, ele tem alçada de cobrir aquele cheque e aguardar. No caso do Bruno, em função dos gerentes, nada pensado, nem longe pensando que era crime. Ele fez efetivamente este cruzamento, passando de uma conta para outra. E o pior, é tão interessante os cálculos do processo que vai somando. Tinha que suprir, vou falar o número em cima, 100 mil reais. Passados 5 dias, então, ele supria da conta do marido para a esposa. Porque senão ele teria que pagar os 100 mil reais. E daí virava 200 e virava 300. O cálculo é de fundamental importância para trazer às claras quais foram as operações e não simplesmente seguir o processo administrativo da Caixa Econômica Federal. Nós, fazendo o exame, como pede o Ministério Público, do tipo penal, gerir fraudulentamente instituição financeira, que é muito genérico, e que, segundo a doutrina, não admite a modalidade culposa, tem que ser doloso, e estando aqui a prova cabal de que esta atividade ela era contumaz entre os gerentes, está nos autos, este tribunal terá que prender grande parte dos gerentes da Caixa Econômica Federal por atos criminosos praticados ao longo do exercício profissional. Mas aí nós vamos ao artigo 5º da mesma lei. Apropriar-se quaisquer das pessoas mencionadas no artigo 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel,
de que tem a posse ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Bom, proveito próprio não teve nenhum. Saiu pobre, precisando de ajuda de terceiros, de amigos e família para sobreviver. E alheio. Ele emprestava dinheiro. A função dele, como gerente de banco, era emprestar dinheiro. E este dinheiro foi corrigido, devidamente adimplido. E o que não foi adimplido, que ainda me parece que existe um resíduo de 200 mil reais, prova que a defesa não tem como fazer. Não tem como fazer. Sabe-se por colegas de trabalho, foi renegociado. Excelências, é muitíssimo constrangedor a ideia de vir discutir um processo, uma atividade em que, sabidamente, todos os dias acontece isso. Na maioria das vezes, se as operações financeiras não tiver qualquer tipo de manobra no sistema, seja ela sem lesar, evidentemente, ou com o dolo de enriquecimento, não sai. Testemunhei, em dezembro, um acordo da própria Caixa Econômica Federal com o gerente de minhas relações pessoais, em que ele emprestou do próprio bolso para a correntista para fechar um acordo de 160 mil reais por 18 mil, em que ela só detinha 15. E ele tirou do bolso os 3 mil reais, porque a superintendência estava pressionando ele e promoção ele perderia. Imagine se isso vaza para a superintendência. Seria réu e daqui a anos estaria aqui sendo julgado. No caso do PAB, da Justiça do Trabalho, o que é discrepante é o seguinte, é que esse tipo de atividade era feito também por juízes e desembargadores. Era feito também por juízes e desembargadores, que não foram anunciados não foram anunciados na investigação administrativa. Não apareceram no processo administrativo, talvez por constrangimento, mas foi. E se procurarem nos anais da Caixa Econômica Federal, vão descobrir a quantidade de operações do mesmo tipo que a dona Eva, o seu José Olívio, enfrentaram, feito por autoridade. Mas a Caixa Econômica resolveu encobrir. Imagine se não encobriria, perderiam os clientes. Portanto, excelências, na visão da defesa, em respeito à visão de vossas excelências, em respeito à visão da própria juíza de primeiro grau, a atividade de Bruno Sanchotene Pinto não é criminosa. Por quê? Porque não veio untada de dolo. Ele não teve a intenção nem de se lucretar, muito menos de prejudicar a instituição a qual era gerente por 31 para 32 anos. Assim como, diante da dosimetria da pena, solicita-se que um homem de 61 anos, já há 7 desempregados, e que não conseguiu reinserção na profissão, já tem cumprido pena demais. Portanto, que se mantenha, se não for entendido o provimento do apelo da defesa, que seja mantida a sentença de primeiro grau. Muito obrigado.